Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Diálogos Bíblicos. Como os irmãos sabem, todas as quartas-feiras a gente tem esse encontro, esse momento aqui de aprendizado um pouco mais da palavra do Senhor, de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, seja muito bem-vindo. Eu saúdo a sua vida com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, nós estamos encerrando hoje a nossa série Parábolas Urbanas. Hoje o tema vai ser Sementes e Semeadores. Então, convido você a participar com a gente até o final. Aproveite esse momento também para compartilhar o link desse programa, dessa live, e convide pessoas para estar junto com a gente, participando desse momento, que tem sido muito especial. Eu quero aproveitar aí, desejar boa noite aqui aos nossos convidados, pastor Mano Góes, mais uma vez aqui presente com a gente, o Mateus também, que na semana passada teve um probleminha, dizem nos bastidores que ele ficou com medo, né, da parábola da semana passada, eu não acredito nisso, né? Então boa noite, Mateus, seja bem-vindo de volta. Boa noite, Thiago, boa noite, irmãos, boa noite, pastor Mano, pastor João Paulo. Esse é um momento muito legal, como sempre tem sido. E também o nosso boa noite ao querido pastor João Paulo Quintela. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Boa noite, Thiago, Mano Góes, Mateus Vasconcelos e todos que estão nos acompanhando, né? Que a gente possa ter mais uma noite agradável e de muito aprendizado também. Amém. Eu lembro mais uma vez aos irmãos que você também pode estar participando desse momento, tá? Você escreve aí no chat, né, a sua opinião, a sua pergunta, né? Os nossos pastores aqui, os nossos convidados vão responder todos vocês, então convido você a estar participando, interagindo com a gente, tá? Não precisa ter vergonha. Se você não quer fazer nenhum comentário, deixe pelo menos aí um boa noite, uma paz do Senhor. Queremos saber que você também está junto com a gente participando desse momento, tá? Então, que Deus abençoe mais esse momento. Eu vou passar a palavra então para o querido pastor Mano Góes. Ok, boa noite, Thiago. Boa noite, pastor Mateus, pastor João Paulo Quintela. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Prazer imenso estar mais uma vez fazendo esse debate, esse diálogo com o texto bíblico. Queremos fazer isso juntamente com você. Lembra sempre que a sua participação é muito importante, porque essa é uma construção coletiva. Você pode estar vendo coisas que a gente não esteja vendo aqui. A ideia é que a gente esteja fazendo essa construção conjuntamente. Daí você está muitíssimo convidado a participar conosco. Bom, gente, das 40 parábolas que nós temos, alguns dizem 42, a gente tem 4 delas que utilizam a metáfora da semente para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. De modo que todas elas são muito marcantes. Sem dúvida alguma, há uma relevância, se põe em relevância a parábola do semeador, não sei se pela sua simplicidade, pelo seu tamanho, ou por estar constando em todos os sinóticos, mas ela ganhou assim muita repercussão, talvez mais do que as outras. No entanto, todas elas que utilizam a metáfora da semente são palavras que vão enfatizar a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus Cristo. Daí o que eu queria fazer nesta noite era a gente pensar nelas conjuntamente. O ideal seria que nós pudéssemos ler todas elas. No entanto, o tempo não nos permite isso, mas você pode acompanhar aí de casa os textos de Lucas, capítulo 8, verso 1 a 15. Você pode também acompanhar aí, ainda em Lucas, capítulo 13, verso 18 a 19. Você, portanto, vai ter aí a parábola do semeador e a parábola do grão de mostarda no Evangelho de Lucas. Em Marcos você tem a relação, elas juntinhas, né? Todas essas parábolas, tanto a parábola do semeador, como a parábola da semente que cresce à noite, como a parábola do grão de mostarda. Mateus também vai fazer uma união das parábolas que dizem respeito à semente. Vai juntar a parábola do semeador, a parábola do joio, que não tem nos outros evangelhos, né? E a parábola do grão de mostarda. Você pode acompanhar isso nesses textos que a gente citou aí. Bom, parto de um princípio. Um princípio que a própria Escritura, né, vai nos apresentar. O contexto é as andanças de Jesus Cristo e a sua pregação, o seu anúncio. E, logicamente, o seu ensino. Se você pensa, portanto, em Lucas, capítulo 8, verso 1 a 15, ele vai nos apresentar a parábola do semeador e o contexto é esse. Ele está, portanto, fazendo a sua caminhada
natural, né? E nessa caminhada ele está pregando e anunciando e vai utilizar-se das parábolas para fazer o seu ensino. E no capítulo, nessa parábola de Lucas, é bem afirmativa ou bem taxativa a interpretação que Jesus Cristo dá acerca da parábola do semeador. E eu queria que a gente tivesse isso muito em conta. A semente é a palavra de Deus. Então, a própria explicação de Jesus Cristo acerca da parábola do semeador, ele diz que a semente é a palavra de Deus. E, logicamente, isso é uma referência ao seu evangelho, à sua mensagem. Portanto, semente, palavra. Semente é a palavra. O texto vai contundentemente dizer que a metáfora da semente aqui significa a palavra de Deus. Mas eu queria expandir um pouquinho mais. João Paulo, Mateus, Tiago, e a gente pensar em semente como palavras, tá certo? Onde possa alcançar tanto a palavra divina, a palavra de Deus, como palavras, ideias, mensagens, pregações, discursos, tudo que envolva a palavra. Palavra é semente. Palavra é semente. Então, inevitavelmente, ela vai alcançar um fim. Ela pode morrer, ela pode vingar, ela pode produzir frutos, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode veicular a verdade de Deus, pode veicular também a verdade do homem e, diria até, ela pode veicular a verdade do maligno, porquanto Jesus também vai falar disso. Então, palavras são sementes. Vivemos no mundo da comunicação. Isso é cada vez mais claro, mais óbvio, né? Informação é aquilo que nós mais temos. De maneira que se proliferam as inúmeras palavras, os inúmeros discursos. Agora, sabemos nós que, e talvez isso se deva à pertinência do tema, visto que a gente está tentando compreender as parábolas, sempre trazendo para o contexto urbano, para a realidade urbana, essa coisa da fala, da mensagem, da palavra, é muito pertinente hoje, porque estamos lidando com isso todos os dias. As mídias sociais, então, deram assim era uma guinada, né? Foi assim uma catapulta de espaço onde as pessoas podem verbalizar o que sentem, o que pensam, o que gostam, o que não gostam. Elas podem concordar, discordar. Achou-se de repente um espaço livre para palavras, para sementes. No entanto, isso deveria ser muito bom. E lógico que é, mas parece-me que também traz as suas dificuldades. Inúmeras dificuldades. Porque também no meio de muitas palavras, muito provavelmente a gente possa se perder. Daí, quero convocar você a pensar nas parábolas da semente, enquanto parábolas das palavras, e pensando neste mundo da comunicação tão rápido que nós temos hoje, a gente levantar algumas questões baseado nessas 4 parábolas da semente que nós falamos ainda há pouco. E eu, logicamente, que pretendo passar a bola para os meus colegas aqui, e também para você, né? De lá, daí, você pode também estar afirmando. Eu vou lançar aqui algumas ideias, tá bom? E essas ideias vão servir para a gente gerar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, e com você também, claro, né? Primeiro, pensar na perspectiva da parábola do semeador. Palavra, ou semente, é palavra. Na parábola do semeador, semente é palavra. E daí, parece-me que o que está ali muito em ênfase não é somente a semente. A semente é o material principal, mas não é ela, digamos assim, que está em jogo. O que está em jogo são os ouvintes. São os ouvintes. Como eles acolhem. E a bem da verdade, sendo bem honesto com o texto, ele está falando exatamente isso.
essa é uma averiguação que Jesus faz acerca daqueles que ouvem a sua palavra, como eles acolhem ou como eles rejeitam, como eles a recebem. Esta é, sem dúvida alguma, a mensagem principal. É o centro, a chave hermenêutica da compreensão da parábola do semeador. Daí, a gente pode pensar, então, não pensando na semente, na palavra, mas pensando nos ouvintes, no campo, no terreno que recebe a semente. Aí eu queria considerar, portanto, acerca de como nós ouvimos a palavra. E, logicamente, que aqui eu estou enfatizando a palavra de Deus, tá certo? Primeiro, nós temos o que eu chamaria do ouvir acéfalo. É aquele ouvir que não compreende. Ouve, mas não compreende. Jesus disse que isso acontece porque ele não ouviu com o coração. E é engraçado pensar nessa dimensão, porque, de repente, o coração se coloca aqui como mediador entre a mensagem e a compreensão do ouvinte, né? A mente, né? E esse ouvir acéfalo, segundo Jesus Cristo, acontece porque eles ouvem, mas na verdade não ouvem. E isso ele diz quando vai explicar a parábola, né? A gente tem um ouvir superficial. Ele ouve e ele recebe, portanto há alguma compreensão. No entanto, essa compreensão é superficial, é rasteira, ela não ganha e não tem profundidade, o que é muito comum ao lidarmos com palavras, seja de Deus, seja outras palavras. Eu poderia dizer, eu não sei se é o termo ideal, mas a gente poderia falar de um ouvir condicional. É um ouvir que está envolvendo interesses. E parece-me que esses interesses vão estar condicionando a recepção do ouvinte. São interesses mundanos, segundo o texto, pois ele chama esses interesses de cuidados do mundo e sedução das riquezas. De maneira que a palavra é acolhida, ela é bem recebida, mas acontece que há outras coisas envolvendo, né, e que acabam condicionando esta recepção. E ele está dizendo, o texto está dizendo que são os cuidados mundanos e a sedução das riquezas, né? E por fim tem um que eu chamo de um ouvir existencial transformador. É aquele que lida com, no caso, a palavra de Deus e com outras palavras, né? E que é marcado pela compreensão. Ele compreende, ele acolhe e também ele reproduz, porque essa semente vira árvore que dá frutos, e diz frutos em abundância. Parece-me que esse ouvir existencial tem muito a ver com aqueles que acolhem de fato o Evangelho e se deixam transformar por eles. Colocando, portanto, para o mundo da igreja, pensando no mundo sociedade, no mundo igreja, a gente vai estar envolvendo ou percebendo essas três compreensões, essas três dimensões da comunicação da palavra, ou da recepção da palavra. Ouvir sem compreender, portanto, ser nulo. Ouvir superficialmente, sem aprofundar. Ouvir de maneira condicionada, eu acolho enquanto me interessa, quando tem outro interesse maior, eu deixo de lado. E o ouvir existencial transformador, que é o ouvir que de fato muda a existência, que leva o indivíduo a tomar decisões, a mudar de posturas, a reafirmar as suas convicções. Então, a gente poderia começar a pensar nessas coisas, fazendo uma aplicação para o mundo de agora. Estamos... Um dos nossos dilemas, né? João Paulo, Mateus, Tiago, no que diz respeito a ensino, né? Nós batemos nessa tecla, nos preocupamos e nos perguntamos por que você promove um evento de ensino-aprendizagem, educacional, e a demanda é tão pouca. E você coloca alguma coisa em outra direção, impressionante como a resposta é massiva. Você coloca alguma coisa que provoque risos, uma coisa que provoque polêmica, imediatamente as respostas são tamanhas. Aí você coloca ou promove algo que tem a ver com ensino, aprendizagem, gente, a demanda, mas é imensamente menor.
que está acontecendo com o nosso ouvido? Que tipo de semente a gente está querendo acolher? E que tipo de terreno nós nos temos feito ser? Podemos pensar alguma coisa nessa direção? Então, passo para vocês. Eu acho que podemos, que é essencial, né? Como eu estou bastante ligado à cultura pop, eu me lembrei de uma fala. Vou citar aqui uma coisa que talvez possa ser um pouco heterodoxa, mas os irmãos, citar aqui um bruxo de um mundo fictício chamado Dumbledore, do filme do Harry Potter. Em um dado momento da trama, o Dumbledore, ele diz o seguinte: palavras são, Harry, na minha nada humilde opinião, uma fonte inesgotável de magia. No momento em que a trama ela se desenvolve, um conflito lá, não vou nem falar para não dar spoiler, questão do filme, mas como o mundo é um universo de magia, e todos os encantamentos, os feitiços, pastor, eles acontecem muito em torno da palavra. Tanto é que na trama há algumas palavras que são proibidas. E o grande vilão lá, que é o Voldemort, que é aquele sem nariz, ele, na juventude dele, ele começa a usar essas palavras proibidas, e essas palavras causam mal, e o mal que causa essas palavras, ele vai deformando ele enquanto pessoa. Por isso que ele é aquele ser todo deformado, que ele não tem um rosto mais de humano, porque de tanto ele usar a palavra para uma magia negativa, ele acaba se deformando enquanto pessoa. De modo similar, aplicando agora para a nossa realidade, eu acho que aprender a usar a palavra, né, a magia da palavra, para o bem, para o evangelho, e seja a usar tanto para falar, para emitir, como para receber, nos vai tornar mais humanos, né? Vai nos fazer experimentar, assim, de uma forma mais intensa, a própria humanidade. Até porque, como o senhor colocou aqui no nosso roteiro, né, a própria palavra, né, o próprio Deus se tornou palavra, né, como João, no capítulo 1, versículo 1 diz. E essa relação de humanidade de Cristo, né, ele era a palavra que se fez carne, que encarnou, e então ele pôde transmitir com graça essas palavras do Pai. É um conceito muito caro. O próprio profeta Isaías, no capítulo 50, deixa eu olhar aqui o versículo. Isaías capítulo 50, se você está com a sua Bíblia aí e quiser conferir, quando ele está falando de profecias messiânicas, lá sobretudo o servo do Senhor, ele fala que uma das qualidades do servo do Senhor, do Messias, é que ele sabe lidar bem com as palavras. E o lidar bem lá em Isaías 50 não é somente falar, mas é também ele tem ouvidos bons para ouvir. Acho que é Isaías 54, alguma coisa assim. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia rapidinho. Isaías capítulo 50, versículo... Aqui, ó, versículo 4 e versículo 5, olha só. O Senhor Deus me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra àqueles que estão cansados. E ele desperta-me todas as manhãs, desperta o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não me retirei para trás. Então parece que já na profecia que Isaías faz a respeito de Jesus, né, do servo do Senhor, do Messias, está estritamente relacionado no ministério dele uma capacidade de lidar com a palavra. E é interessante como ele lida de forma bilateral, né? Tanto ele fala como língua de erudito, e a erudição aqui é para dar alívio aos cansados, como ele também tem um ouvido bom para escutar, para aprender. Parece que as duas coisas elas acabam que se unindo de forma muito, muito intensa. Eu acho legal que... Não tão legal, né? Legal na expressão. Mas eu acho interessante é que em nosso meio a gente torna insensível para a palavra em algumas situações e exalta a palavra em outras situações. Por exemplo,
Existe um ditado popular, né, que fala: a palavra tem poder, ou as palavras têm poder. Não fale isso, porque senão as coisas vão acontecer e tal. Está amarrado, está repreendido, queimado em nome de Jesus, né? Bate na madeira e tal. Esse tipo de expressão acaba sendo muito valorizado, enquanto que a palavra que deveria de fato ser exaltada acaba sendo esquecida e apropriado com insensibilidade. Deixa eu só desmistificar essa história de a palavra tem poder, né? Eu acredito muito nessa palavra, de que a palavra tem poder, não de forma mística. Está repreendido, então eu recebo. Então pronto, vai acontecer porque tu recebe agora, né? Aí não é porque Jesus fala lá que tudo que pedir em meu nome recebereis, né? Aí eu vi uma oração de uma irmã pedindo para Deus matar a amante em nome de Jesus. Gente, tá errado isso aí. Não é esse em nome de Jesus aí que a Bíblia está falando, tá? Só para a gente compreender. Quando eu digo que eu acredito é porque, de fato, eu tenho uma tendência, eu, homem, ser humano, um homem, mulher, nós temos a tendência de acreditar muito no que o outro vai falar. Então, desde pequeno, eu ouvindo, tu é burro, tu é burro, tu é burro, tu é burro, vai entrando na minha mente, eu vou acreditando nessas palavras, né? Então, assim, não é a palavra, não é a magia da palavra em si, mas é aquilo que vai penetrando no meu coração, no meu entendimento, vai firmando no meu subconsciente, vai me trazendo memórias quando eu for mais velho, e aquelas palavras influenciaram na minha caminhada hoje. Então, esse tipo de palavra, e a psicologia fala isso, é que tem poder. Não é a magia da palavra. E nós valorizamos muito isso. Em contrapartida, nós somos insensíveis em algumas situações. Aqui acho que foi na leitura que você fez, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Ele vai falar, no versículo 5 vai dizer que, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, foi pisoteada. Ou seja, aí ele vai falar que as aves do céu comeram e tal. É a nossa insensibilidade com a palavra. É aquilo que a gente não se preocupa a ponto dos homens pisotearem e a gente deixar para lá. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a insensibilidade do homem moderno, né? Hoje nós estamos muito, muito insensíveis. Mas duas informações que eu acho também interessante é quando ele fala o semeador, a gente entende o quê? Que o semeador vai semear. Mas ele deixa claro isso. Ele não é simplesmente um semeador, ele é um semeador que sai para semear. E no finalzinho aqui ele fala, quem tem ouvidos, não é simplesmente ouça que ele fala, né? Para ouvir. Porque muita gente tem ouvido, escuta a palavra, e por ser insensível, deixa ela cair e ser pisoteada. Não escuta. O texto vai falar, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E aí o Mano trouxe, claro, alguns pontos, né, em relação a esse ouvir, que também pode ser compreender, praticar, reproduzir. Tem isso no esboço do pastor Mano, né? Então, em contrapartida dessa insensibilidade, nós precisamos ouvir, atentar e praticar aquilo que está sendo dito. Porque um dos grandes problemas nos relacionamentos hoje é justamente a falta de comunicação. Esse problema na comunicação que a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E isso é um problema. Legal. Quer acrescentar alguma coisa, mano? Quero. Boa. Muito bom. Pelo que o Mateus falou e João Paulo falou, a nossa relação com a palavra, ela é intrínseca à existência. E o que ficou extraordinário aqui é que ela está nos moldando. Ela está nos moldando. Ela está nos construindo. E, ao mesmo tempo, nós também produzimos construção através da palavra. É construção que se faz em mim, construção que nasce a partir de mim. Daí esse amoldar-se. Você usou o exemplo de Harry Potter, né? Agora é assim, que palavras?
Porque você falou que a palavra ela vai nos tornando humano. Aí a gente entende que está em foco a palavra de Deus, ela vai me humanizando. No entanto, a palavra também pode desumanizar. Ou seja, de alguma maneira a gente está sendo afetado, a gente está sendo receptor e ao mesmo tempo a gente é canal, né, dessa palavra. Então, inevitavelmente, querido, querida, não tem para onde você ir. Você é suas palavras, nós somos nossas palavras. Seja pelo que ela produziu em nós, seja o que nós produzimos a partir da nossa reflexão e verbalizamos. E isso vai estar me humanizando ou desumanizando. Daí vem a preocupação. Se olharmos ao nosso entorno, né? Que tipo de humanidade você percebe fruto da palavra, das benditas palavras, da palavra de Deus, e o que você percebe que é resultado da desumanização que certas palavras provocaram? Isso devia inquietar a gente. Porque, vamos pensar, se essa relação é tão definitiva, e você olha ao seu redor e percebe um mundo caótico em alguns casos, harmônicos em outros, então alguma coisa está produzindo isso. Aí nasce inevitavelmente essas perguntas que nascem no coração dos crentes, né, quando isso acontece. O que está acontecendo, né? Como é que está procedendo isso? Qual o papel da igreja? Qual o papel de Deus, né? Porque a palavra muda e ao mesmo tempo muda, transforma e a gente vê resultado, mas em outros momentos você vê muita deformidade. E não tem como pensar que... Porque assim, se você pensa numa criança, a palavra é descoberta, mas ela não descobriu por si só. Projetou isso e ela vai reproduzindo. Ela vai ser aquilo que o João Paulo falou há pouco, aquilo que as palavras foram dizendo que ela ia ser. Eu te amo, meu filho. Você é maravilhoso, meu filho. Você é linda, meu filho. Ou, menino estúpido, menina burra. E aí vai. Isso vai construindo. Isso vai ser reproduzido, porque inevitavelmente essa é a linguagem que ela vai desenvolver, né? E o mundo que ela vai ver. E o material de construção da existência que ela vai ter. Isso devia ou deve nos preocupar muito. Daí cabe aquilo que João Paulo falou, a ideia de que a palavra tem poder nessa dimensão, não nessa fantasia, né, que criaram, né, de que as palavras têm um poder mágico, né? E aí, só no Harry Potter mesmo, em alguns casos, né? Não numa leitura que o Mateus faz, né? Que é muito mais aprofundada. Falando da linguagem simples do filme. É a palavra mágica, a palavra fantasiosa, e que eu não sei por que cargas d'água chegou o momento que a igreja absorveu isso, que eu acho um absurdo, porque a igreja, eu sempre digo isso, nosso material de trabalho é a palavra. Como é que ela caminhou para um caminho tão absurdo de compreender a palavra nessa dimensão, nesse sentido mágico, que não tem nada a ver com o que entendemos de palavra de Deus. Então, talvez seja um caminho para a gente produzir reflexões nessa direção. Tiago, desculpa a extensão. Eu recebi uma pergunta aqui por WhatsApp. Nosso trabalho seria preparar o terreno, porque a semente do Evangelho é boa? Ok. É interessante perceber essa relação de preparação do terreno, né? Eu parto de uma convicção, mas eu vou colocar assim, acho que a maioria dos irmãos perceberam, mas eu parto de uma convicção que diz respeito à soteriologia, né, mais calvinista. Então, nesse sentido, a forma como eu interpreto a obra de Deus na salvação do homem, ela é uma obra que Deus está agindo para salvar o homem, independente da dureza ou não do coração do homem, tá? É claro que é um certo sentido a responsabilidade, mas eu também não quero me aprofundar muito na polêmica da coisa, não.
O que eu quero dizer é que a compreensão de preparação de terreno é uma ideia que já perpassa todo o Antigo Testamento. Mesmo eu que creio, então, na soberania de Deus, na salvação do homem, e falar de soberania na salvação do homem, parece até como as pessoas que discordam de mim não acreditam que Deus é soberano na salvação, tá bom? Mas é o termo que se utiliza. Mesmo pessoas como eu que acreditam então nessa linha, tá? Conseguem perceber desde o Antigo Testamento, sobretudo nos ministérios proféticos, essa ideia de aplanar caminhos. Tá? Essa é uma ideia muito forte, e aí remetendo mais uma vez à parte lá de Isaías 40 até o 55, essa parte de que o Messias vai vir, na verdade, antes deles vai vir alguém que vai aplanar os caminhos, né, como Elias, lá nos capítulos primeiros, no 7, no 6, lá de Isaías também, vocês vão lembrar disso, tem aquela figura lá que vai aplanar os caminhos, que vai endireitar os montes, como se fosse aterrar, né? E mais na frente, os evangelistas vão aplicar essa ideia da preparação ao ministério de João Batista, que é um ministério que prepara o caminho para que Jesus venha através da mensagem de arrependimento. Então, me parece que o trabalho de João Batista, ao preparar o terreno para a palavra vir, né, que seria então Cristo, é um convite ao arrependimento, porque parece que o homem está cerrado na sua pecaminosidade, por assim dizer, ele está com o ouvido dele surdo para ouvir a palavra. E quando João Batista vem, então, ele é essa voz que clama e que rompe a surdez, para que através disso o homem seja apto, então, para ouvir e até talvez tomar uma decisão aí a respeito daquilo que é falado. Uma outra coisa, ainda pensando sobre as palavras, eu me lembrei de um outro filme, e agora que eu já citei um texto bíblico, agora eu vou citar o filme para também dizer que eu só cito filme, chamado A Chegada. Esse filme é interessante, ele conta a história de alienígenas que vieram para a Terra, e aí eles estão tentando comunicar-se com a humanidade. Só que acontece que os cientistas da época não conseguem fazer. Eles convidam então uma doutora em linguística para aí poder... meus alunos, se algum dia eu visse, eu passo para todas as minhas séries para a gente estudar esse filme. Então ela vai tentar decodificar a linguagem dos alienígenas. O ponto-chave do filme, eu vou dar um spoiler aqui bem grandão, e eu até estimulo você a assistir, o nome do filme é A Chegada, é que os alienígenas vêm e dizem que vão dar uma arma para essa mulher. E a arma que eles vão dar é a linguagem. Eles vão dar uma linguagem, e a estrutura lá verbal deles não tem presente, nem passado, nem futuro. Eles enxergam a realidade de uma forma só. E aí, ao aprender, a vida dela começa a se confundir, o começo e o final. E o grande ponto do filme, tirando a ficção, é tentar provar para os leitores, né, tirando a parte do entretenimento, obviamente, é de que nós experimentamos a realidade a partir de palavras. Pense comigo, nós temos, para a nossa cultura, um valor de que é muito caro e doloroso pai enterrar filho. Porque nós esperamos, a partir da lógica natural da vida, que os filhos enterrem o pai. Portanto, quando um filho perde um pai, nós denominamos essa experiência de orfandade, não é verdade? Agora, quando um pai perde um filho, como é que nós denominamos isso? Pelo que me consta, na língua portuguesa não há nenhuma palavra que classifique essa experiência. Parece que nas entrelinhas desta não nomenclatura, nós estamos dizendo que a experiência é tão dolorosa que nós não queremos normalizá-la e, portanto, nós não nominamos. O debate se estende, poderia ceder para a questão da ideologia de gênero, porque o debate acontece muito na questão do uso das palavras, como nós experimentamos a realidade. Portanto, faz-se fundamental que os cristãos saibam lidar bem com a palavra. O pastor Mano, no início da EBD do ano passado, ele trabalhou muito sobre isso, olhando Tiago. Os irmãos vão lembrar no primeiro trimestre, não foi, pastor? Trabalhou olhando Tiago. E o ponto de Tiago é muito claro. Se alguém almeja ser um varão perfeito, que ele saiba refrear a sua língua. Então, se alguém domina o falar, se alguém domina a experiência da comunicação,
esse alguém é varão perfeito. E ele tem a capacidade de lidar com graça, tanto é que a palavra de Jesus lá em Isaías 50 é uma palavra que consola os cansados. Ele vai acabar por tirar ou amenizar a experiência que é tão cruel, a experiência humana. Então, nesse sentido, nós precisamos tanto preparar o terreno por meio do arrependimento, mas nós também temos que comunicar o evangelho com graça. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes eu vejo que a forma como nós comunicamos o evangelho e nós apresentamos essa realidade, às vezes é uma realidade tão dura, é de uma forma tão sem graça, uma forma que está quebrando a cama quebrada, que está apagando a torcida que fumega, que acaba que não encantando pela beleza do evangelho. Então, eu acho que é dever da igreja não somente preparar o terreno, mas é também dever da igreja preparar a mensagem e servir as palavras, né, de forma que seja atraente e agradável. Né, como eu sempre costumo falar, que em nossa pregação, a única coisa que escandaliza o nosso interlocutor seja a palavra. Porque muitas vezes nas nossas igrejas, falando de um modo mais geral, pelo menos o recorte das igrejas que eu conheço, muitas outras experiências escandalizam que não é o evangelho. Então, o grande desafio nosso é preparar a coisa de tal forma que, à medida que nós nos relacionamos com os outros através de palavras, somente o evangelho seja aquilo que vai escandalizar. Porque o evangelho vai. Isso é uma coisa indiscutível. Agora, não precisa escandalizar por conta da forma como eu transmito o evangelho, nem por questões que são secundárias. Legal. Então, respondido, né? Acho que conseguiu responder demais, né? Além da conta, inclusive. E concordo muito com o que o Matheus falou, né? Meio que assino embaixo. Ainda puxou a nossa orelha. Em relação a essa falta, talvez, de compreensão que o pastor Mano comunicou com a gente agora, ele fala que a igreja tem compartilhado da palavra, mas parece que a gente não entende muito. Eu penso, pastor, que é a falta de interação mesmo com a palavra, porque uma coisa é você, já falei aqui, vou repetir, uma coisa é você ouvir a palavra, o Tiago vai falar, outra coisa é você praticar essa palavra. Você não consegue conectar a palavra que você ouviu com a vida. Certa vez, os discípulos de João Batista receberam uma ordem dele para falar, cara, vai lá ver o que é que o homem está fazendo, se realmente é ele, pergunta lá e tal. Aí a resposta de Jesus para os discípulos, para João Batista é, vai lá no João e diz o que é que tu está vendo aqui acontecer. Ou seja, Jesus, ele não somente pregava, mas ele fazia. E a pedagogia dele era, vai viver o que eu estou dizendo, né? Obedece o que eu estou fazendo, obedece o que eu estou falando, para que exista essa conexão na vida. Não adianta eu ficar conhecendo a palavra de Gênesis e Apocalipse, não adianta eu ficar conhecendo todos os pontos doutrinários de qualquer denominação, não adianta eu entender de ética e moral, se na minha vida prática isso não é percebido, isso não é vivido. Então, não vai adiantar. De fato, vai ser palavra vazia. De fato, vai ser algo que não preenche nenhum coração. Não vai precisar nem, pastor Mano, de muitos espinheiros, não. Coisa pouca vai ser o suficiente para sufocar. A gente percebe muitas pessoas, ao longo desse tempo, que chega na igreja, cara, que culto lindo, que louvor maravilhoso, que palavra abençoada. Chega lá fora, o cara, vamos tomar uma? Vamos assistir não sei o quê? E aí o cara desanima. E aí o cara já não consegue continuar. Porque a palavra não conseguiu criar raiz para baixo, né? Raiz para os lados, e não conseguiu conectar com a vida. Infelizmente, é muito disso que tem faltado na minha vida, na nossa vida, no nosso cotidiano, penso eu. Bom, perdão, Tiago. Posso. Levantou umas questões assim, bacanas aí agora, a gente pode pensar. A gente anunciou o pecado do que ouve, né? Vamos pensar aqui no pecado de quem fala, porque talvez, vamos supor que a palavra não foi tão clara como deveria ser.
A linguagem não foi tão específica como deveria ser. Daí você pensa, por exemplo, eu pensei rapidamente aqui, fariseu, João Batista e Jesus. Né? Então você tem Jesus, né, com a capacidade espetacular de comunicação, de alcançar o coração, o tipo de palavra que carrega uma espiritualidade profunda, capaz de fazer o indivíduo parar, pensar, refletir. Você tem a palavra de João Batista, que, diferentemente da palavra de Jesus, é uma palavra incisiva, é uma palavra forte, denunciadora. Então, se for pensarmos em formas, são diametralmente opostos, né? Não vai para uma direção. Se você pensa nos fariseus, que inclusive foi alvo da crítica de Jesus, eles também traziam a sua palavra, o seu ensino. E dizia-se que a palavra dele era a palavra sem autoridade. Então a gente percebe que nas fontes, na comunicação, nos comunicadores, naqueles que semeiam, naqueles que falam, também tem responsabilidades, né, que estão definindo o alcance. Pensando nessa dimensão, agora nos colocando, assim, nós, né, como na Berlinda, aqui no banco de réus, qual tem sido o nosso pecado? Qual tem sido a nossa falha? O ouvido que não quer ouvir hoje é simplesmente o ouvido que não quer ouvir que Jesus Cristo falou aqui na parábola? Ou será que são ouvidos que cansaram de certos discursos, de certas ideias, de certas mensagens, que agora eles se recusam a ouvir, porque de fato não foi a palavra de vida que eles esperavam? Talvez devêssemos pensar isso. Vamos pensar o seguinte: você tem ideia de quanto tempo, por exemplo, hoje, nas últimas, sei lá, 2, 3 décadas, de quanto tempo a igreja disponibilizou espaço na mídia, desde a TV até a internet, e que agora a gente diz, tem palavra de Deus aí ecoando para todo lado. E apesar disso, os ouvidos continuam surdos. O que está faltando? Lembrei aqui quando Mateus falou de João Batista, preparar o caminho. João Batista era o cotonete de Deus, lá trazer Então, eu penso que a gente está... qual a nossa responsabilidade? O que há de errado conosco? Talvez devêssemos pensar nisso também. Legal. Mandar um abraço aqui para os irmãos que estão participando aqui pelo chat, deixando sua saudação. E o amigo Belchior Menezes comenta: o que faz a semente crescer é a qualidade do terreno. Por mais que a semente seja verdadeira, se nós não estivermos dispostos a ouvir, a palavra não vai crescer em nós. Isso é muito bacana. Inclusive, eu tinha, baseado naquela pergunta que você fez, se preparar o terreno, né, seria uma responsabilidade da igreja, como João Batista o fez, né? Engraçado. Até para preparar o terreno tem que se usar a palavra, né? Então é a palavra de João Batista que vai aplainar o caminho, que vai endireitar as veredas, que vai mostrar a rota, né? Então ele utiliza a parábola. A semente é boa. Não há nem dúvida, lá a semente é boa, né? O texto diz isso. Mas o texto diz também que os terrenos eram diferenciados e um terreno acolheu bem. Vamos pensar aqui no terreno como o indivíduo e a vida em todas as suas nuances. Indivíduo, vida, aqui. Vamos pensar no terreno. E se nosso trabalho seria, então, preparar terreno, como alguém perguntou, a questão seria até para preparar terreno, há riscos que a gente tem que correr, porque, por exemplo, terreno bom dá tudo que nele se jogar. Não é verdade? Não à toa, o esperto inimigo percebeu que no meio da semente boa eu podia jogar uma semente má, semente ruim, e ela brotaria, e brotou. Aí jogou, tem trigo, vou jogar joio aqui nesse, para confundir as coisas. E aí nasceu trigo e joio junto. Terreno bom, coração bom, brota tudo. E aí nasce a nossa apreensão agora. Como a nossa missão tem a ver com a palavra, né? É a principal ferramenta da nossa missão.
Como é que a gente lida com isso, Mateus? Que é a tua área, que é a tua reflexão, missão, que utiliza isso. Como a gente lida com isso, João Paulo? Que é a tua área, comunicação, falar, anunciar, ensinar. De repente a gente está num campo tenso. Se o terreno é ruim, não recebe palavra. Se prepara para ficar bom, recebe toda a palavra. Se recebe toda a palavra, pode correr o risco de ter palavra boa, mas também de palavra má. Como a gente lida com essas questões? Legal. Mandar um abraço aí para o Cícero Gelson, que está nos acompanhando. O Belchior Menezes, né? Um abraço para você também. Já passou o Robinho, Nara Lígia, Rejane, enfim, muita gente. O Renato também está com a gente. Um abraço para essa galera que está nos acompanhando aí. Cara, é muito interessante a gente fazer essa reflexão olhando para um espelho e não olhando para um para-brisa e não olhando para o retrovisor. Mas olhando para um espelho, isso é muito interessante você fazer essa análise. Você disse que estamos aí há 40 anos, não 30, são 40 anos na mídia televisiva. A Igreja Evangélica Brasileira já está há 40 anos aí na mídia televisiva. O problema, e aí eu fazendo essa reflexão, eu penso que o problema, quando você diz a terra boa, de forma muito precisa e preciosa, consegue brotar e brotar muito, inclusive a semente ruim, inclusive a planta ruim, isso é de fato uma preocupação nossa, lógico. Não é à toa que algumas, na nossa concepção, heresias têm aumentado. Por quê? Porque essas pessoas que estavam sem o evangelho, o discipulado, receberam, ao invés do evangelho e o discipulado, receberam outras sementes. E por isso essas heresias têm se propagado. O motivo não é outro, é porque nós não chegamos a tempo. Então, aquela semente ou aquele terreno recebeu uma outra semente, tá? Aí, existe um dilema. Pronto. Então, agora nós temos televisão, agora nós temos isso, agora vamos papocar aí eventos evangelísticos espalhados para o mundo inteiro para alcançar uma multidão. Está errado. Porque eu vou fazer grandes eventos evangelísticos, mas eu, ou a minha instituição, ou o corpo de Cristo na qual eu faço parte, não tem preparo suficiente para cuidar dessa multidão. Então, o que adianta evangelizar milhares de pessoas se eu não tenho 10 pessoas capacitadas para cuidar de quem vai chegar? Qual é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? Se preparar e preparar líderes. Claro que a urgência do evangelismo tem que estar latente, eu não posso esquecer disso nunca. Eu só não posso me desesperar querendo que as coisas cresçam de forma capenga, entendeu? Eu vou começar, aí os caras chegam aqui e aí vai entrar mais heresia, mais famílias destruídas, mais corrupção, e é por isso que nós não conseguimos perceber por quê que cresce o número de evangélicos no Brasil, mas as vidas não são transformadas. Mas a corrupção só está aumentando. Lógico que nós entendemos a questão do homem caído, a questão da soberania de Deus, que por mais vacinas que apareçam, que por mais tudo aí que vem aparecer, é somente em Deus que nós teremos as saídas e as respostas. Na verdade, a saída e a resposta, o caminho e a verdade. Mas deveria ter um resultado positivo também dessa, entre aspas, conversão. Por que entre aspas? Porque eu costumo dizer que temos aderido a uma condição evangélica, mas não temos nos convertido ao evangelho. Muita adesão e pouca conversão. Esse é o problema, na minha opinião. Legal, legal. Precisamos não só de semeadores, mas de jardineiros para cuidar. Por aí, massa. Interessante. Ainda colocando um problema que é trazido pela modernidade, né? Pela vida urbana, é a superficialidade com o qual as pessoas lidam com a palavra, como foi colocado em um dos pontos. Hoje a gente tem muita gente que sabe de tudo, só que ao mesmo tempo não sabe de nada. Você tem, por exemplo, uma grande militância política, um debate político que é muito latente em nossos dias. Você tem pouca leitura,
pouca reflexão, pouca capacidade de fato ouvir a palavra, né? Eu costumo sempre acompanhar alguns tipos de debate e eu vejo como as pessoas estão ansiosas e desejosas para ir para a arena pública do debate, mas elas estão pouco preparadas para isso, porque elas não têm convicção firme nem daquilo que elas de fato creem, para poder ainda mais discutir ideias, debater ideias. Então, assim, um dos problemas que a modernidade nos causa é essa superficialidade. A gente não tem mais a capacidade de lidar com a dor e o desconforto do processo. Porque, como já dizia Platão, através do seu mito da caverna, conhecer dói. E ouvir as palavras, se colocar diante a experiência do conhecimento, é ir de encontro a pressupostos, é se colocar numa posição em que uma verdade que significou a sua vida durante todo o tempo, você pode perceber um argumento mais elaborado, você pode perceber uma ideia mais rebuscada, e aí então você sai da sua zona de conforto. Tanto é que o indivíduo lá da caverna de Platão, quando ele se solta e ele sai, né, ele descreve quando os irmãos lembram, né? Platão conta que havia um grupo de homens que estavam presos numa caverna e tudo que eles viam eram as sombras daquilo que passava na realidade. Até que um dia um desses indivíduos se liberta e ele olha e eu fico imaginando a dor que o camarada sentiu ao ver a luz. Às vezes a gente romantiza, por isso que eu falei que o evangelho é uma mensagem que escandaliza. Por quê? Porque quando você confronta o evangelho vai numa direção diametralmente oposta que a pessoa está caminhando, ela não vai receber isso com amor. Porque você está tirando ali, é como se desse uma rasteira nessa pessoa. Você está tirando, a minha experiência lida muito com o evangelismo de pessoas oriundas do catolicismo popular. Então você vê pessoas que estão vendo há 80, há 90 anos, há 70 anos com uma verdade, você simplesmente chega e diz que tudo aquilo que ela viveu é contraposto pela mensagem do evangelho, essa pessoa vai sentir uma dor. De forma similar, tudo aquilo, quando nós nos propomos a experiência da dor e do sofrimento, de conhecer, nós precisamos ter uma disposição que não é natural da urbanidade, a passar pelas dores do processo de conhecer. Gente, conhecer dói. Conhecer dói. Eu já travei inúmeras... Eu sou estudante de letras, né? Então, como profissão, eu preciso aprender outros idiomas. Pense numa experiência humilhante é você aprender outro idioma. Porque eu, por exemplo, que sou alguém que prega a palavra constantemente, sou um professor, lido com a palavra e consigo, na minha língua, ter um certo conforto ao conversar com as pessoas. Agora, pense numa situação desconfortável é você conversar em outro idioma. Isso é doloroso. E por que é que, às vezes, a gente não está disposto a ser um terreno fértil? Porque, às vezes, ser um terreno fértil dói. E a urbanidade, ela acabou que, por idolatrar, né, romantizar, ou colocar assim, um patamar mais alto do que deveria ser, a ideia do conforto. Então, você precisa fazer um esforço de leitura, de pensamento, de raciocínio, de confrontar ideias. Porque quando a gente vê duas questões polarizadas, a gente diz, eu não quero saber disso não. A gente já fica logo assim, naquela coisa. Por quê? Né? Porque incomoda e a gente não está disposto a lidar com as dores do processo. E eu acho que para um amadurecimento, pastor Mano, como o senhor colocou aí no finalzinho da sua fala, a gente precisa aprender a lidar com a dor que é conhecer. A dor que é lidar com cosmovisões diferentes da nossa. A dor que é ser ferido pela espada cortante que penetra a alma e separa junto do espírito. Mas como disse Agostinho, né, eu sempre gosto de citar essa frase, é linda. Feristes o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Isso é belo. Isso é belo, isso é encantador. Mas a ferida dói. E ela é feita pela palavra. Mas é uma ferida que vem para a cura. Portanto, que os irmãos aí que estejam escutando, eles estejam assim como nós também, né, à disposição de sermos rasgados pela espada, que é a palavra que sai da boca do Senhor. Amém. Legal que o Mateus falou, que hoje, por conta da modernidade e tecnologias, nós estamos
cheios de conhecimento, em outras palavras, né? Cheios de conhecimento, mas pouco de profundidade. Muito conhecimento, é só dar um Google. Se eu der um Google, eu sei tudo. Eu sei tudo, ou quase tudo. Agora, profundidade que é bom nada. Eu conheço os comunistas, os esquerdas e os direitas no Brasil, da história. Eu conheço todos pelo Google. Agora, eu não tenho profundidade nisso para argumentar, mas não, eu acho que se eu der um Google, eu posso chegar em qualquer grupo, em qualquer lugar e sair falando à torta e à direita. Isso é um problema, porque isso também está na igreja, porque isso também está no Evangelho, está na Bíblia. Repetidores, né? Papagaios gospels, que vão repetindo discursos sem nenhum senso crítico. Porque uma coisa é você compreender uma palavra de um Alexandre Carneiro, Mano Góes, Mateus, né? Jonas Madureira, Augustos, e, enfim, esses homens, e replicar na sua vida, procurar aprender e tirar lições, e, por que não, citar em algumas pregações, certo? Mas dói você se aprofundar naqueles pontos, dói você se aprofundar em algumas questões. Então, temos muito conhecimento e pouca profundidade. Legal. Antes de passar para os pastores fazer as suas considerações finais, a gente tem alguns comentários aqui no nosso chat. O Pedro Renan, que é o Renan, né? Abraço para o Renan mais uma vez, diz: muitas das vezes o terreno é bom, a semente é boa, e muitas das vezes estar com o crescimento do lado do joio demora a ver que aquela árvore que tem bons frutos. Demora a ver que aquela árvore que tem bons frutos. O pastor Raimundo também comenta, muito rica essa explanação, pode até ser ampliada para uma nova reunião. E o Renan conclui dizendo verdade, Mateus. Então, passo a palavra agora para os pastores fazer suas considerações finais, estamos chegando ao fim da nossa programação. Mano. Ah, que pena. Eu queria dizer, assim, eu estou tentando pensar essa ideia de palavra, não só tentando fugir, considerar, mas não se limitar ao horizonte teológico, né? Por isso que a gente explicou de imediato qual é a pretensão hermenêutica do texto, deixamos isso bem claro. Só que a gente está tentando ampliar isso, para pensar em palavra como um todo, pensar em toda a vida da sociedade, em toda a vida humana, né? Então, nós aprendemos também desde cedo que essa ideia de palavra tem poder, né? A palavra, isso foi Deus, a palavra é poderosa, né? E eu já falei isso uma vez e queria repetir aqui. Eu gosto de trabalhar uma ideia e dizer que palavras são frágeis. Porque eu acho que há uma dimensão da palavra que é extremamente frágil. E se a gente pensar aqui, mesmo em se tratando de uma parábola, na semente, que se a semente é a palavra, e aí veria as dores hermenêuticas da doutrina, né? Semente é a palavra que é pisada, palavra que é comida, palavra que é sufocada, palavra que seca. Considerando que a semente é palavra. Então, a meu ver, tentando compreender esse rumo da palavra, palavras são frágeis. Palavras são frágeis. Elas carregam, sim, uma força, mas, ao mesmo tempo, talvez a gente devesse considerar esse paradoxo. E como a gente trabalharia esse paradoxo? Fragilidade e poder na palavra. Por exemplo, o que está por trás dos grandes discursos, dos contundentes discursos, dos convincentes discursos, que havia por trás de uma retórica de Hitler, que havia por trás de uma retórica de Martin Luther King? Eu estou dando aqui extremos. O que há por trás de discursos, vou usar aqui a palavra profética, que a gente diz que é poderosa, mas pelo menos não foi no seu tempo, quando ele fala. Vão descobrir que a palavra era poderosa e era de Deus há muitos anos depois. Para a época, é palavra
rejeitada, a palavra abandonada, a palavra massacrada, a palavra que sofre. Então é assim, esse paradoxo da palavra como frágil e poderosa ao mesmo tempo, talvez merecesse da parte de nós uma reflexão sobre discursos, ideias, ideologias, pensar na palavra agora não só nessa dimensão, mas como construção histórica, como construção filosófica, como construção religiosa, e aí ampliar, e vocês que são bons nisso, podiam fazer isso, mas considerar isso também, porque de repente o que nós estamos chamando de palavra aqui é apenas uma faceta de algo muito maior. A gente está descortinando aqui pequenos fachos daquilo que é mais amplo, mais forte, de discurso, por exemplo, que define nosso modo de viver. Porque somos o que somos, fazemos o que fazemos, acreditamos no que acreditamos. E se eu falei lá atrás, você lembra, a gente foi formatado pelas palavras. Por exemplo, é difícil falar nessas coisas, e talvez não há tempo mais agora para isso, mas porque nós assumimos certas ideias, dizendo ser do Evangelho, e teve tanta força isso, que a gente reproduziu, e de repente a gente começa a pensar, mas será que era assim? Então há, por trás das grandes retóricas, dos grandes discursos, podemos chamar até dos metadiscursos, né? Algo tão forte que vai nos levando a ser replicadores de algo que a gente nem conseguiu dimensionar o que é tudo isso. Então, desculpa colocar isso no final para angustiar vocês, né? Mas a ideia é provocar, se a palavra é isso, é semente, né? Que provoca o coração, que busca fincar suas raízes e produzir alguma coisa, e fazer a árvore crescer, fazer a planta germinar. Então, acho que a gente pode pensar nisso no nosso dia a dia e pensar nesse mundo grandioso da palavra. A palavra bíblica, a palavra da igreja, num contexto mais amplo, a palavra teológica, mas a palavra em todos os sentidos da vida, né? E porque se ela provoca, se ela constrói, então o que está construído, quem intencionou isso, quem ganha ou ganhou com isso, quem se submete, por que se submete, até quando devemos nos submeter a isso, que outras revoluções a palavra pode fazer, porque grandes revoluções começaram por palavras e discursos poderosos, com boas ou má intenções, mas que conseguiram alcançar o coração. E em se tratando de palavra de Deus, isso muito mais ainda. Talvez há um quê da questão que a gente não startou ainda e precisa compreender. Então, um grande abraço, querido João Paulo, Mateus, Tiago, vocês vão fazer o encerramento, eu já estou me despedindo, né? E deixa essa batata quente na mão de vocês. Deus abençoe a todos. Ok. Eu não poderia terminar de outra maneira, senão citando o meu poema, que é aquele que é preferido. É um poema de Adélia Prado, que tem por título "O Poeta Ficou Cansado". Ela diz assim: "Pois eu não quero mais ser o teu arauto, já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios de rota que não escolhi? Porque não grita, tu mesmo, a miraculosa trama dos teares, já que a tua voz reboa nos quatro cantos da terra? Tudo progrediu na terra, e ainda insistes em cacheiros viajantes, de porta em porta, a cavalo? Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, nesse canivete mágico, corta, saca e fura. É um faqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha, nem vendedor, nem escrivão. Me deixa fazer o teu pão. Filha, diz o Senhor, eu só como palavras." Tem não a sonora dos aplausos aí? Fiquei esperando, né, cara? Amém. Já finalizei para mim. Eu queria finalizar, primeiramente, agradecendo por esse momento pastoral, por assim dizer, né? Dessas parábolas urbanas, idealizada pelo pastor Mano, nos convocou para a gente pensar
e de fato nos fez pensar, refletir, meditar. Louvo a Deus por esse momento. Acho que a igreja precisa disso, nós precisamos disso. Esse repensar bíblico é muito importante. Repensar a igreja é muito importante. Então, agradeço, né? Teremos novidades aí mais para frente, talvez algo parecido, e isso é muito especial. Em relação à parábola de hoje, em relação à palavra, como o pastor Mano falou e nos fez refletir, a gente pode finalizar dizendo que essas palavras frágeis precisam sim passar pelo processo, independente de frutificar lá na frente, de se tornar uma árvore muito forte, com troncos grossos e tal, mas é preciso passar pelo processo, não interessa, tem que passar. As palavras precisam passar pelo processo, porque as sementes assim o fazem. Existe esse processo, e eu preciso passar, você precisa passar, as palavras precisam passar, e as conquistas só acontecem também depois de um longo processo, de uma longa luta, e aí vem a vitória, né? Obrigado, Mano, obrigado, Mateus e Tiago, e a todos que nos acompanharam aí. Valeu. Legal, que bênção. E assim, encerramos a nossa série Parábolas Urbanas. Foram um mês, né? 4 semanas aqui dialogando sobre várias parábolas. A gente quer agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. E próxima semana a gente vai estar com um tema novo. Como é uma semana especial, a gente vai falar, assim, sobre o Natal. Então a gente vai estar aqui com essa galera novamente, né? Discutindo um pouco, dialogando um pouco, aprendendo mais um pouco sobre Natal, tá? E eu quero agradecer também a você que aí que escreveu aí pelo chat, deixou suas opiniões, suas perguntas, sua saudação. Seja sempre muito bem-vindo. Você que estava visitando o canal da igreja pela primeira vez, volte sempre, contamos com a sua participação.